Vascaíno do Cerrado. Fala galera, Vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações. Hoje tem Copa Sul-Americana, o Vasco entra em campo amanhã, já está em Arequipa. Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, curte, se inscreve, comenta, compartilha, tudo que você puder fazer aí que ajuda o canal a ser indicado na plataforma. Falta muito pouco para a gente chegar a 120, tá virando a chavinha para 119 mil, acho, para a gente chegar a 120 mil inscritos aqui no canal, beleza? Olha, vou começar falando de Copa Sul-Americana. O Vasco desembarcou em Arequipa, tá? Vou botar algumas fotos aí do Vasco lá no Peru, que vai encarar amanhã às 19 horas o time do Melgar. Difícil o time do Melgar. Eu vi uma lista que estava rolando na internet aí, que o time nos últimos 20, 30 jogos só perdeu um, que foi o seu Porteño, na pré-Libertadores, jogando em casa. Um time que é muito difícil ser batido jogando em casa. Talvez até um empate lá não seria um mau resultado para o Vasco, mas buscar uma vitória seria fabuloso, né? E o importante é não perder. Mas é isso, o Vasco treina hoje, entra em campo amanhã às 19 horas, e do grupo do Vasco, 2 times jogam na quinta-feira, tá? Que é o Cabedelo e o Lanús. Os jogos se enfrentam na quinta-feira, tá? Esse é o jogo do grupo do Vasco. Mas hoje tem jogos da Sul-Americana e 3 brasileiros entram em campo. Hoje tem o Nacional do Potosí contra o Independiente. O Boston River pega o Guarani, Assunção. O União Santa Fé pega o Cruzeiro. 3 brasileiros, o Cruzeiro é um. O Deportes Iquique pega o Caracas, da Venezuela. O Cienciano contra o Atlético Mineiro. O Once Caldas pega o Fluminense. Esses são os jogos de hoje na Copa Sul-Americana. Olha, se me perguntarem hoje quem é o favorito para ganhar a Sul-Americana, claro que os brasileiros entram nessa briga muito forte, mas para mim tem 2 brasileiros aí que você pode dizer assim, são o Vasco não, tá? O Vasco, sei que já tem gente revoltada aí, o Vasco vai comendo por fora igual o Mineiro. Se conseguir ganhar, show de bola. Mas para mim o Atlético Mineiro é super favorito, foi finalista da Libertadores, é favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. Tem um elenco muito forte, não só um time. O ataque do Atlético é muito bom, o meio de campo é um time mais equilibrado. Então o Atlético Mineiro é o time. O Atlético Mineiro é o grande favorito, acho, na Sul-Americana, tá? E se não fosse o Atlético Mineiro, eu acho que ainda não seria o Vasco. Você tem o Independiente da Argentina, que é um time forte, e tem o Corinthians. Para mim, o Corinthians é hoje um time mais forte que o time do Vasco, tá? Agora, o Fluminense e o Cruzeiro, não vejo essa diferença toda, tá? Fluminense que quase caiu ano passado, Fluminense que começou muito mal essa temporada e começou muito mal, o brasileiro perdeu o técnico, agora vai ter que correr atrás de um novo técnico. Então Fluminense Cruzeiro que contratou alguns jogadores aí que não renderam muito, teve muita dificuldade para ganhar do Mirassol. Não vejo o Fluminense e o Cruzeiro assim tão diferente do elenco do time do Vasco, tá? Então, para mim, eu destacaria Atlético Mineiro, Corinthians e o Independiente como os favoritos aí para ganhar essa Copa Sul-Americana. Tomara que não ganhe, tomara que o Vasco consiga aí, como eu falei, comendo pelas beiradas. E até porque há uma preocupação do Vasco ou do Vascaíno com relação ao Campeonato Brasileiro. A gente não tem um grande elenco e o Campeonato Brasileiro ele não pode ser deixado de lado em momento algum. O Campeonato Brasileiro é que faz o Vasco continuar disputando competições sul-americanas. O Campeonato Brasileiro é que faz o Vasco fortalecer ficando na primeira divisão, né? Então, é importante demais o Campeonato Brasileiro. Mas o Pedrinho falou sobre prioridade, né? Que o Vasco não vai priorizar competições e que se jogadores forem poupados de jogos, vai ser por questão física e não por causa de priorizar campeonato. Eu vou deixar aí um trecho de uma entrevista que ele deu, bate-papo que ele teve com a zoada das crianças aqui, né? Difícil gravar, né? Oh, meu Deus do céu! É um papo que ele teve com a galera lá do podcast Cruz Maltino antes de embarcar para o Peru. É muito boa, né? A logística é tudo, eu acho que é um dos grandes adversários também, porque a gente joga na altitude,
Nós vamos ter que vir logo depois do jogo. Chegamos de madrugada, praticamente ao amanhecer em São Paulo na quinta-feira, para fazer um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro no sábado contra o Corinthians, e terça-feira de novo. Já vai ficar em São Paulo, então? Já vamos ficar em São Paulo. E terça-feira já Sul-Americana de novo. E aí é uma decisão, obviamente, da comissão técnica, como é que vai fazer a questão de jogador para atuar tantas partidas assim. Se alguns jogadores forem poupados, pode ter certeza que é não por preferência de competição, e sim pela sequência de jogos, porque eu não vou priorizar nada, porque a gente sabe da responsabilidade que é o Campeonato Brasileiro, sabe da responsabilidade que é a Copa do Brasil e Sul-Americana. Então, se por acaso o Carille optar por poupar atletas, justamente é por uma questão fisiológica, pela sequência de jogos. Bom, a dúvida agora é sobre qual é o time titular do Fábio Carille na estreia da Sul-Americana. Ele vai repetir a escalação que ele fez aí contra o Santos na estreia do Campeonato Brasileiro? Ele vai modificar alguns jogadores? Diz que ele não é um jogo que vai estar sendo jogado em casa. De repente, um outro volante de retenção, segurar mais ali, ou prender mais a bola, enfim, não dar espaço no meio de campo. Daí ele teria que fazer algumas mudanças. Eu acho que, aí, minha opinião, tá? Minha opinião. 3 jogadores não renderam tanto quanto a gente imaginava que poderiam render. Um deles é o Coutinho, esse aí a gente já tem falado há muito tempo fisicamente. Eu não escalaria o Coutinho para esse jogo, mas ele vai por causa... É marca, né? Com certeza vai estar no time titular. Acho que a gente vai perder fisicamente, vai perder na questão defensiva, né, de pegada, e eu tiraria o Coutinho, cara. Tiraria o Coutinho e colocaria o Tietê. O Paulinho, o jogador que eu critiquei, que não foi só por causa da... Teve gente achando que foi só por causa do passe errado. Não, tem nada a ver. Sou fãzaço do Paulinho, cara. Mas o Paulinho, ele tá ainda inseguro. Você vê que nas divididas, você vê que às vezes ele tira o pé, não é mesmo... A lesão deixou ele meio inseguro. Fisicamente ainda não tá como na temporada passada. Acho que não tá jogando na posição que ele vinha jogando, né? Então não tá rendendo o que se espera do Paulinho. E o Garreca é um jogador que participou ali na troca de passe no lance do primeiro gol, mas não foi um jogador que abraçou como o Nuno, e você pode dizer assim, esse não pode sair do time. Então, essas 3 dúvidas para mim, tá? Mas desses 3, eu tiraria o Coutinho de cara, e colocaria o Tietê nesse meio de campo do Vasco. Falando em Tietê, ele deu uma entrevista lá, à Vasco TV, antes de sair, né, antes de viajar, para falar da estreia do Vasco na competição sul-americana. Lembra que o Tietê esteve com o Botafogo na campanha da Libertadores, e é um jogador super experiente, tá? Embora jovem, é super experiente. E ele disse que o time treinou muito forte, que está preparado para o desafio. Bom, a gente sabe que a estreia dá uma ansiedade um pouco maior, né? Talvez também por ter um bom tempo que o clube não disputava assim, competições sul-americanas. E acho que a gente se preparou bem, a gente está preparado para essa estreia fora de casa. Sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente se sente preparado para isso. Bom, eu voltei faz uma semana mais ou menos, né? Nem isso eu acho, mas o pessoal se preparou muito bem. Foram sessões de treino muito fortes, exaustivas, né, para evolução de todo o grupo. Todo mundo se preparou igual, independente dos que iniciam a partida ou dos que entram no decorrer da partida. Então acho que a gente está muito preparado para as 2 competições que se iniciaram. Então é isso para quem ama futebol. Hoje é dia, hoje tem Sul-Americana, hoje tem Libertadores. Fica ligado na telinha e amanhã o Vasco entra em campo novamente, tá bom? Curte, se inscreve no canal, desejar para você um dia abençoado. Fique com Deus, saudações vascaínas.